Algoritmos de ordenação em Python, por Matheus Silva. Este tutorial foi feito para o curso de Jogos Digitais da FATEC Carapicuíba e pode ser utilizado em aulas pelo Centro Paula Souza. Antes de mais nada, o que são e para que servem algoritmos de ordenação? Algoritmos de ordenação são funções que recebem uma lista de elementos e retornam ela em forma ordenada, sendo mais comuns as ordens numérica ou alfabética. Isso pode ter diversas aplicações, como tornar uma lista prática para a leitura humana ou tornar mais eficiente a utilização de outros algoritmos, como um de busca ou união. Existem vários algoritmos desse tipo, e eles podem ser classificados de acordo com as seguintes características. Desempenho, ou seja, o tempo necessário para executar a ordenação. Isso depende principalmente do número de comparações e trocas que o algoritmo precisa, e pode variar dependendo do estado inicial em que a lista se encontra. O melhor e pior caso, assim como a média entre eles, é medido utilizando a notação Big O, que não será abordada nesse vídeo. Uso de memória, que diz o quanto de memória extra é necessário para executar o algoritmo. Algoritmos que utilizam o mínimo de memória possível são chamados de in place, e os que não, de out of place. Recursividade. Funções recursivas são aquelas que chamam a si mesmas dentro de sua execução. O quicksort, que será analisado neste vídeo, funciona de maneira recursiva. Estabilidade. Os elementos de uma lista podem ter mais de um valor, mas a ordenação geralmente só leva em conta um desses valores. Um algoritmo estável preserva a ordem dos valores ignorados, mesmo que o valor-chave de dois elementos seja igual. Por exemplo, um deck de cartas com 4 naipes ordenados, mas sem ordenação numérica, continuaria com a ordem dos naipes intacta, após um algoritmo estável ter ordenado as cartas pelo seu valor numérico. Processamento. Algoritmos podem ter processamento serial ou paralelo, isso é, utilizando vários threads simultâneos. Esse vídeo vai abordar apenas algoritmos de processamento serial. E adaptabilidade. Um algoritmo adaptável pode, como seu nome sugere, ser adaptado para ser mais eficiente em listas semi-ordenadas, como em ordem inversa, ou com apenas um dos elementos fora de ordem. A seguir, veremos o passo a passo do funcionamento de 3 algoritmos de ordenação: Bubble Sort, Insertion Sort e Quicksort. Também será ensinado como escrever esses algoritmos em Python. As funções mostradas nesse vídeo foram escritas por mim, e podem não representar a maneira mais eficiente de implementá-las. O Bubble Sort foi um dos primeiros algoritmos de ordenação a ser inventado. Seu nome se deve à maneira como os elementos maiores sobem para o fim da lista, como se fossem bolhas na água. Apesar de muito simples, ele perde para outros algoritmos em praticamente todos os campos, e por isso é utilizado principalmente em aulas iniciais e para análise teórica. Sem mais delongas, veja agora o processo detalhado do Bubble Sort em uma lista de 9 elementos fora de ordem. Começamos lendo o primeiro elemento da lista e comparando ele com o próximo elemento. Caso ele seja maior, invertemos a ordem dos dois na lista. Fazemos o mesmo com o segundo elemento, e como 7 é maior do que 4, invertemos a ordem dos dois. O terceiro elemento é comparado com o quarto, e como 7 é menor do que 8, permanece em seu lugar na lista. O quarto elemento é comparado com o quinto, e o quinto é comparado com o sexto. Como vocês podem ver, um elemento alto sobe rapidamente para o fim da lista. 8 é comparado com 9, 9 é comparado com 10. No fim do primeiro ciclo,
você sempre terá o elemento mais alto no fim da lista, então ele não precisa ser comparado. Indo para o segundo ciclo, comparamos o primeiro elemento com o segundo com o terceiro e o terceiro com o quarto. Como 7 é maior do que 6, há uma troca. Quarto com o quinto. O número 7, assim como o número 8 no último ciclo, é denominado de um coelho numa lista Bubble Sort. Isso se deve ao fato que elementos altos no início da lista podem subir a lista em apenas um ciclo de uma forma muito rápida, enquanto elementos baixos no fim da lista, como 3, demoram muito para chegar no começo da lista. E veja como o número 3 desce apenas uma posição. 6 não é maior do que 7 e nenhum dos outros elementos está fora de ordem. Por isso não há trocas. No quarto ciclo, a lista já está quase ordenada e temos a última troca. O número 3 finalmente está em seu lugar, mas mesmo assim o algoritmo testa para todos os elementos da lista. Por fim, quando a lista inteira for lida e não houver nenhuma troca, o algoritmo está encerrado e a lista estará ordenada. Agora veremos o Bubble Sort sendo executado em Python. Começamos definindo uma função chamada Bubble Sort, que vai receber como parâmetro uma lista. Nesse caso, é uma lista de 10 elementos em ordem aleatória. Dentro da função, declaramos uma variável chamada ordered e definimos seu valor como falso. Ela será usada como uma flag para checar se a lista está ordenada ou não. Após isso, criamos um laço while que vai ser executado enquanto a flag ordered for falsa. Logo após entrar no laço while, nós definimos a variável ordered como verdadeira, isto é, pressupomos que a lista está ordenada. Então criamos um laço for com range, que será igual ao tamanho da lista menos 1, pois vamos testar todos os elementos dela, exceto o último. Testamos o primeiro elemento da lista junto com o segundo. Caso ele seja menor, nós inverteremos a ordem. Ao testar 6 e 8, 8 não é menor do que 6. Então, não há troca. Partindo para o segundo elemento da lista, nós testamos o elemento 8 com outro elemento de mesmo valor. E eles não trocam. Agora testamos o elemento 0 e, como ele é menor do que 8, faremos uma troca. Primeiro guardamos o valor de 8 numa variável temporária, substituímos 8 por 0 e, por fim, substituímos 0 pelo valor de 8, que estava na variável temporária. Definimos a flag ordered como falsa. Isso quer dizer que houve uma troca, então a lista não estava ordenada. Partindo para o próximo elemento, testamos 8 com 5. Como 5 é menor do que 8, vamos inverter a ordem dos dois. Agora testaremos 8 com 2 e inverter a ordem de ambos. Oito também é maior do que 4, então vamos inverter mais uma vez. 8 continua sendo maior do que 7, então ele continua subindo na lista. Maior do que 6,
mas não é maior do que 9. Voltamos do laço while e como houve trocas na lista, a variável ordered está como falsa. Mudamos ela para verdadeiro de novo e percorremos a lista mais uma vez. Note como o número 8 sobe rapidamente para o fim da lista e que os números 0, 2 e 4 descem vagarosamente para o início. Essa é a maior falha do Bubble Sort, que torna seus tempos de execução muito grandes. Por fim, no último ciclo da lista, não haverá nenhuma troca, e a variável ordered continuará como verdadeira. Não entraremos no laço while, e a função vai retornar o valor da lista já ordenada. O insertion sort é chamado assim por inserir elementos numa determinada posição da lista, ao invés de inverter a ordem de dois elementos. Esse algoritmo não é muito mais complexo que o Bubble Sort e tem um desempenho um pouco melhor, além de possuir várias características desejáveis, como ser estável, in place, adaptável e online. Isso é, ele pode ordenar uma lista incompleta, enquanto recebe cada um dos seus elementos. Apesar das vantagens, seu desempenho é muito baixo para a lista com muitos elementos, sendo raramente utilizado profissionalmente. O insertion sort pode ser implementado utilizando apenas uma lista, mas para fins didáticos, duas delas serão usadas, tornando ele out of place. Primeiro, retiramos o último elemento da lista e colocamos ele em uma nova lista. Após isso, retiramos o novo último elemento da lista e comparamos com todos os elementos da outra lista. Caso ele seja menor que ele, vamos colocar no começo daquela lista. Novamente, retiramos o último elemento da lista e comparamos com todos os elementos da nova lista. Caso ele seja maior que um elemento, nós guardamos a posição e inserimos ele na última posição em que foi guardada. Agora nós testamos 4, que não é maior que 5, nem maior do que 7, nem maior do que 10. Portanto, ele é adicionado ao início da lista. 3 não é maior do que 4, nem 5 e nem 7. Então, ele virá novamente para o início da lista. O número 6 é maior do que 3, maior do que 4 e maior do que 5, mas não é maior do que 7 nem 10. Portanto, a última posição em que 6 foi maior do que um número é entre o número 5 e o número 7. Repetimos o processo para o número 8 e o último número que ele vai ser maior será 7. Inserimos ele entre o 7 e o 10. O número 2 não é maior do que nenhum dos números da lista. Portanto, ele será adicionado ao início da lista. E o número 9, finalmente, é comparado com toda a nova lista e será maior do que todos os elementos dela, exceto o 10. Portanto, ele será inserido numa posição acima do número 8. E assim temos uma lista ordenada. A seguir, o insertion sort programado em Python. Novamente, definimos a função que recebe uma lista de 10 elementos em ordem aleatória. Dentro da função, criamos a flag ordered e a definimos como false. Também criamos uma lista vazia onde serão inseridos os elementos já ordenados. Utilizando a função pop, removemos o último elemento da lista original e o inserimos na lista vazia. Nesse caso, é o elemento 7.
Dentro do laço while, criamos uma variável chamada index e a definimos como 0. Essa será a posição onde devem ser inseridos os itens da lista original. Vamos percorrer toda a nova lista e caso o último item da lista original seja maior do que o item atual da nova lista, index vai se tornar o índice desse número mais 1, ou seja, vai ficar à frente dele. Após percorrer toda a lista sub, removemos o último elemento da lista original e o inserimos na posição index, nesse caso 1. Testamos para ver se a última lista ainda possui algum elemento. E retornamos do laço while. Index é definido como 0 e dessa vez vamos percorrer 2 elementos da lista sub. Como 10 é maior do que 7, o índice se torna 1. E como ele também é maior do que 9, o índice se tornará 2. No final, vamos remover 10 da lista original e inserir na última posição da nova lista. Mais uma vez, 9 será maior apenas do que 7. Então, o índice será 1. Prosseguimos com o número 6 e o número 8. No fim, a lista original não vai conter mais nenhum elemento e a lista sub será retornada com todos os elementos de forma ordenada. Agora veremos o Quicksort, um algoritmo recursivo que segue o paradigma de dividir e conquistar. Em programação, esse método consiste em dividir um problema complexo em vários outros simples e resolvê-los separadamente. Ele é um dos algoritmos seriais mais eficientes disponíveis e pode ser implementado de diversas maneiras. Porém, sua maior fraqueza é não ser estável, o que o torna inviável para muitos fins. O Quicksort pode ser in place, mas na nossa simples implementação ele também será out of place. O primeiro passo é selecionar um dos elementos da lista como pivô. Nesse caso, selecionamos o último elemento da lista, que é o número 4. Após isso, comparamos todos os elementos da lista com o pivô. Caso ele seja maior do que o pivô, colocamos ele numa lista de maior. Caso ele seja menor, colocamos ele numa lista de menor. E caso ele seja igual, vamos colocar ele numa lista de igual. Todos os números maiores que 4 estão na linha de cima. Os menores estão na de baixo e o 4 em si está na linha do meio. Após isso, pegamos a lista dos números menores e colocamos antes do pivô, e a dos maiores colocamos depois do pivô. 2 e 3 já estão ordenadas, então já podem ser inseridas no começo da lista. Mas os números maiores do que 4 ainda não estão em ordem. Portanto, vamos ter que repetir o processo nessa sublista. Pegamos apenas a lista dos números maiores do que o pivô e selecionamos um novo número para ser o pivô. Nesse caso, será o número 8. 9 é maior que 8, então vai para a lista dos maiores. 6 para os menores, 10 para os maiores, 5 para os menores, 7 para os menores e 8 vai para a lista do meio. Colocamos os números menores antes de 8 e os números maiores depois do 8. 9 e 10
já estão em ordem, portanto já podem ser colocados. Mas os números menores do que 8 ainda estão fora de ordem. Então vamos repetir o processo, dessa vez usando o 7 como pivô. Esse processo de dividir a lista em sublistas se chama dividir e conquistar e é utilizado por meio de recursão. 6 é maior do que 5 e 5 é igual a 5. Colocamos 6 no fim dessa lista e depois colocamos toda essa lista antes do 7. Por fim, essa lista ordenada é colocada antes do número 8. E essa lista de 5 números é colocada depois do número 4. Dessa maneira, conseguimos ordenar toda a lista. Agora você verá uma implementação básica do Quicksort em Python. Definimos a função e que dentro dela criamos 3 listas vazias. Uma para itens menores, outra para itens iguais e outra para itens maiores. Dessa vez, não vamos precisar de uma flag. Ao invés disso, vamos checar para ver se a lista possui mais de um elemento, já que se ela só tiver um elemento, ele vai estar ordenado automaticamente. Após isso, selecionamos um elemento da lista como pivô. Nesse exemplo, selecionamos o último elemento da lista, mas diferentes implementações do Quicksort podem utilizar outros elementos. E utilizando um laço for, vamos percorrer toda a lista. Se um elemento for menor do que o pivô, ele vai para a lista dos menores. Se ele for igual, vai para a lista dos iguais. E se ele for maior, vai para a lista dos maiores. Como o pivô é 6, 3 vai para a lista dos menores. O segundo elemento, que é 1, vai para a lista dos menores também. O terceiro elemento, que é 10, vai para a lista dos maiores. E assim preenchemos as 3 listas. Após colocar o último elemento nas listas, vamos unir as 3 listas. No entanto, faremos uma chamada recursiva da função Quicksort para a lista dos menores e a lista dos maiores. Basicamente, vamos fazer o mesmo processo, só que para uma lista cada vez menor. Agora temos apenas a lista dos números menores do que 6. E o pivô será novamente o último elemento, nesse caso 2. Fazemos mais uma chamada recursiva. Como vocês podem ver, as listas vão ficando menores e menores. E no final, a última lista vai retornar um valor menor do que 1. A última lista vai retornar um valor igual a 1. E uniremos as 3. Por fim, temos uma tabela de comparação dos 3 algoritmos e também do TeamSort, que é utilizado na função sort do próprio Python. Os tempos de execução são apenas aproximados e se limitam de 1/10 de segundo a 3 minutos. É isso aí, galera. Espero que tenham aprendido e se interessado um pouco mais pelos algoritmos de ordenação. E obrigado por assistir o meu vídeo.